Fala galera, hoje nós estamos aqui com o professor Diego. Ele vai falar um pouco para nós sobre bioeconomia. Então, professor, o que é bioeconomia? Olha, para mim, bioeconomia, de maneira bem exemplificada, assim, é algo que a gente pode aliar a economia a bioprodutos, por exemplo. Então, seria como se fosse comercializar bioprodutos. Então, de maneira exemplificada, seria isso, ao meu ver. Certo. Professor, então, qual é a importância da bioeconomia no contexto aqui da Amazônia? Bom, aqui para nossa Amazônia, digamos assim, é importante porque isso, por exemplo, vai impedir que sejam abertas novas áreas, né, para que sejam criadas cultivares, por exemplo. Então, a partir disso, determinadas comunidades, determinados grupos podem acabar utilizando a floresta, né, que já está em pé, para utilizar esses produtos, né, florestais, madeireiros ou não madeireiros, e utilizar em benefício próprio, né? Então eles vão fazer comércio desses bioprodutos, né? Então eu acredito que vai acabar protegendo a floresta, mas ao mesmo tempo vai acabar usufruindo, né, dos bens que ela pode proporcionar. Então, professor, qual é a sua perspectiva, no caso, para ela nesse cenário aqui da Amazônia? Eu acho que a bioeconomia ela é uma alternativa, né? A gente sabe que até 2030, né, o Brasil ele precisa recuperar milhões, né, milhares de hectares em florestas degradadas, né? Então, a partir desse momento que a gente vai utilizar, por exemplo, a floresta para fazer a bioeconomia, a gente pode acabar fazendo a restauração dessas áreas degradadas, mas ao mesmo tempo aquela família, aquela população que precisa, né, utilizar de alguns recursos, pode acabar utilizando, né, essa bioeconomia como uma alternativa, né, digamos assim. Então, por isso que eu acho que é uma ótima alternativa, né, para o futuro. É a forma de trazer tanto sustentabilidade quanto visibilidade para a região amazônica. Ela também é uma forma mais sustentável de transformar tanto ideias, inovações, tanto para beneficiar o meio ambiente, a fauna, a flora, mas também as populações que vivem ao redor dela. Na minha perspectiva, a bioeconomia ela é um meio que busca produzir e utilizar os recursos de modo sustentável, criando produtos, a utilização de uma forma que não prejudique tanto o meio ambiente. A bio é o quê? A bio é a natureza, é o que a gente pode tirar da floresta, a gente utilizar da floresta. E a economia é justamente isso, é conseguir conciliar os recursos que a gente tem, os recursos naturais, com a economia, de forma a conseguir gerar renda para quem vive dela. Bioeconomia é tudo relacionado à natureza, tudo que a gente consegue, como é que eu posso falar? Usufruir os produtos da natureza, né, relacionado à biota, e conseguir uma renda a partir disso. A bioeconomia, ela é um conceito que ela vem se espalhando por todo o mundo. Ela é um modelo econômico que é baseado na sustentabilidade, ou seja, ela usa os recursos biológicos para promover o desenvolvimento. No Brasil, nós temos dois tipos de modelo, que é o Plano Nacional de Bioeconomia e o Plano Estadual de Bioeconomia. Hoje, nós vamos explanar como é que essas iniciativas estão transformando a economia e promovendo sustentabilidade também. O Decreto 12.044, do dia 5 de junho de 2024, ele institui que a Estratégia Nacional de Bioeconomia tem como finalidade de coordenar e implementar as políticas públicas destinadas ao desenvolvimento da bioeconomia com articulação, né, em parceria com a sociedade civil e o setor privado. Essa estratégia ela vai ser implementada por meio do Plano Nacional de Bioeconomia, que foi elaborado para aproveitar o potencial dos recursos biológicos do Brasil de maneira sustentável. Isso tudo com foco na inovação, o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental, que é importantíssimo. O Plano Nacional de Bioeconomia foi criado para transformar o Brasil em um líder mundial na economia verde. Ele foca em várias áreas, como agricultura sustentável, biotecnologia e produção de biocombustíveis. O objetivo dele é estimular o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que preserva o meio ambiente, gerando novos empregos e incentivando a inovação tecnológica. A exemplo disso, temos a substituição do plástico por bioplástico, feito de materiais menos poluidores, e o uso de biotecnologia para melhorar a produtividade agrícola. Assim, o plano tem três principais objetivos:
Primeiro, reduzir a dependência de matérias-primas não renováveis, como combustíveis fósseis. Segundo, aumentar a competitividade brasileira no cenário internacional com inovações verdes. E terceiro, promover a inclusão social, criando novos empregos nas áreas de biotecnologia e bioindústrias. No Pará, de acordo com o Plano Estadual de Bioeconomia, o açaí, a mandioca e o cacau são os 3 principais produtos comercializados na bioeconomia. Porém, existem vários outros produtos naturais que podem ser comercializados como parte da bioeconomia. Nesse sentido, o Plano de Bioeconomia do Estado segue 3 pilares centrais. O primeiro pilar é o de pesquisa, desenvolvimento e inovação, através de pesquisas tecnológicas e conhecimentos científicos. Já o segundo pilar é o patrimônio genético, cultural e de conhecimento tradicional. E o terceiro pilar é o de cadeia de valores sustentáveis e negócios. O estado do Pará, sendo um dos maiores da região amazônica, tem uma enorme renda e preserva a floresta. O plano estadual também busca incluir as comunidades tradicionais, como os ribeirinhos, quilombolas e os povos indígenas, na cadeia produtiva da bioeconomia. Ao fortalecer o papel dessas comunidades na produção de biojoias, cosméticos naturais e alimentos sustentáveis, o plano cria oportunidades de empregos e melhora a qualidade de vida dessas populações locais. A bioeconomia, tanto no nível nacional quanto estadual, representa um caminho mais sustentável para o futuro do Brasil. Com a inovação tecnológica e o uso consciente dos recursos naturais, podemos promover um desenvolvimento econômico que respeite o meio ambiente e gere benefícios para toda a sociedade. Você sabia que a bioeconomia está no nosso dia a dia? A bioeconomia está em todo lugar. Bioeconomia é o futuro das cadeias produtivas. A bioeconomia é a resposta para o equilíbrio econômico com a responsabilidade ecológica. Bioeconomia é valorizar os saberes dos povos da Amazônia.